Cara, fazendo búlgaro, fazendo totalmente instável. Cara, tu tá preparado pra fazer um búlgaro? Calma, Cara, calma. o búlgaro, assim, quando eu faço a carga contralateral, ele é muito bom, cara, pra estar ativando essa questão do meu glúteo. Tá. Primeiramente, quem falou isso? Cara, todo mundo fala isso, você utilizar uma carga contrária é melhor no búlgaro, cara, é muito melhor. Tem que fazer na prática, daí você vai saber como que funciona. Tá, e tu viu como é que tu acabou de fazer esse búlgaro, velho? Cara, vai querer dizer, assim, na real a técnica não importa muito, o importante é você pegar e colocar peso, entendeu? Porque quando você faz o movimento aqui, ó, aqui eu já tenho o máximo alongamento do meu glúteo, e aqui, pô, pega pra caramba, queima, tá? Queima pra caramba o glúteo. Vai queimar, tu vai saber onde vai queimar, né? E aí, galera? E aí, galera? Eu sei que você já viu essa variação de estar utilizando uma carga de um lado só para estar fazendo o movimento, mas assim, não vou falar, demonizar o exercício, falar que é uma merda, digamos assim, mas basicamente é isso. Você não está preparado para fazer esse movimento, você muitas vezes não está nem preparado para fazer o búlgaro. Agora vem comigo, eu vou te explicar do início primeiro o porquê de você não utilizar a questão de uma carga de um lado só e também da questão de você não utilizar o búlgaro nesse primeiro momento. O Lucas depois vai explicar o restante. Primeiro de tudo, búlgaro é um exercício que você vai estar bem instável. Lembrando que quando você levanta o pé aqui, toda a minha base de apoio, de equilíbrio, estaria no caso nessa perna esquerda para fazer o movimento. Então basicamente o meu glúteo tem que estar bem forte para conseguir estar mantendo essa estabilidade. Porque quando eu vou descer, a tendência é eu começar a direcionar o meu joelhinho para dentro para fazer o movimento, porque não tem uma boa estabilidade. Então o teu glúteo já tem que estar em dia, tem que estar forte, para você conseguir manter esse alinhamento do teu joelho apontado mais ou menos para o teu segundo ou terceiro dedo do pé. Aí a gente vai conseguir manter uma boa estabilidade, tanto do teu pé, tanto da questão da tua pelve. Agora aqui, sentado, você vai analisar que eu estou com um tênis um pouco mais alto, um tênis de corrida, que está longe, mas assim, longe de ser o ideal para você estar realizando o búlgaro, porque não é um calçado alto, um calçado que amortece o movimento. Automaticamente, para um exercício instável como o búlgaro, não é interessante. Tá, mas agora pensando na carga lateral. Eu já falei que é um exercício que é instável, que você não tem capacidade muitas vezes de estar utilizando. Depois o Lucas vai explicar a progressão. Agora pensa comigo. Lucas, vem aqui que vamos pegar só mais um peso. Pensa comigo. Eu tô com 2 halteres, né? Beleza? Peguei lá. Vamos voltar pro banquinho. Eu peguei 2 halteres. Se eu fico em pé nessa posição aqui, ó, eu tô mais alinhado. Aí eu pego e seguro apenas de um lado. A tendência, o que acontece? A tendência é me puxar para esse lado pro chão. Então, essas musculaturas do oblíquo, quadrado, lombar, que muitas vezes já é muito ativa nessa questão da mulherada, a tendência ele vai ter que fazer força para estar estabilizando e mantendo eu fazer esse movimento. Automaticamente, muitas vezes a mulherada não consegue ter um bom equilíbrio da pelve, sem estabilidade, não consegue sentir o glúteo no movimento. Aí o que você vai fazer? Se eu coloco o peso só desse lado, essa musculatura lateral vai ter que tracionar e contrair para eu conseguir manter essa estabilidade. Outro ponto negativo de eu estar utilizando apenas uma carga. A capacidade de levantar peso, a questão de sobrecarga que eu vou estar impondo no exercício, é muito menor. Além de aumentar a estabilidade, eu perco, digamos assim, eu vou perder esse máximo de carga, eu não vou conseguir estar segurando 20 kg. Se eu segurar, sei lá, 50 kg cada lado é pesado, um lado só. Mas se eu segurar 25 cada lado, é mais tranquilo. Então, basicamente, eu consigo melhorar a estabilidade, mantendo um bom centramento, e eu consigo fazer com uma sobrecarga maior o exercício, utilizando melhora na questão do meu glúteo. Por isso eu recomendo que, se você for fazer o búlgaro, utilize 2 halteres. Eu já mostrei a lógica para vocês. Não que seja inútil, porém, analisando esse custo-benefício, com 2 halteres, mais estabilidade, mais sobrecarga, mais resultado. Utilizando apenas uma sobrecarga de um lado, menos estabilidade, menos carga e possivelmente talvez menos resultado pensando em hipertrofia. Lembrando, não que seja inútil, mas eu não quero ver vocês pegando um halter aqui e um bastãozinho, porque você já não tem estabilidade com uma carga só e tremendo todo fazendo o movimento. Aí isso aí basicamente é ridículo. Então não faça dessa forma.
Lucas, agora é contigo, cara. Explica um pouco pra gente aí Cara, a vamos lá. questão de qual que é a progressão, talvez, de fazer os movimentos. Cara, desenrola aí no búlgaro pra gente. Primeiro de tudo, como tu ressaltou muito bem esclarecido, a gente precisa entender que o búlgaro é um movimento instável. Então, se eu quero gerar estabilidade, eu gosto de fazer descalço, até sem meia. Então, reparem meu dedo de modelo aqui. Dedo feio da porra, tá doido, cara? Mas vamos fazer sem meia, ou seja, maior transferência, maior contato, maior estabilidade. Tá, por que sem meia mesmo? Descalço? Cara, fazer descalço e principalmente sem meia para eu conseguir manter maior área de contato. Ou seja, toda essa área da base do primeiro dedo e do último dedo, do quinto dedo, tá bem espaçado no meu chão. Ou seja, para eu conseguir ter maior equilíbrio e transferência de força para o exercício. Então vamos pensar, antes de eu querer botar o pezão aqui em cima, a gente entende que é bem mais instável, mais difícil. Não vamos começar pelo exercício final. O teu objetivo é chegar no búlgaro? Vamos fazer, por exemplo, um afundo com qualidade. Ou seja, um movimento que é mais estável, eu consigo ter um melhor equilíbrio e posso fazer as progressões que vocês vão aprender agora. Então, por exemplo, aqui, eu vou trabalhar sempre com uma base de agachamento. Ou seja, uma base neutra aqui, porque não precisa ser muito aberto para o búlgaro e não muito fechado, porque senão eu vou criar um ambiente instável também. Então, uma base neutra na largura dos ombros, um pé para trás e fez um movimento. Peso corporal no primeiro momento, que já vai ser uma intensidade bacana para quem está aprendendo. Equilíbrio da pelve, equilíbrio do joelho em direção para o segundo e terceiro dedo do pé, como foi explicado. Perfeito, dominamos esse movimento. Aplicamos a sobrecarga. Ou seja, primeiro o movimento tem que estar correto para depois a aplicação de sobrecarga vir. Ou seja, a carga é a cereja do bolo. Então, Técnica precede a carga, né, Lucas? A técnica precede a carga. Dominei o movimento com peso corporal, faço o movimento com adição de sobrecarga. Fiz o movimento com sobrecarga, beleza, como que eu posso progredir então? Step, toda academia provavelmente deve ter step. E essa aqui tem até um sorrisinho ali pra ser um afundo feliz. Pois então, o búlgaro não é feliz. O búlgaro não feliz. Então vamos lá, vamos progredir, já estamos adicionando carga. Agora a gente vai adicionar maior flexão de quadril, não é glúteo que vocês querem? Então a gente aumentou um pouco mais de amplitude. Peguei a carga, posicionei lá de novo, base mais aberta, lembre disso, escápula em retração, fez um movimento. Percebe que aqui eu tenho maior amplitude. Beleza, dominei o movimento. Posso adicionar mais um step. Lembrando também, né, Lucas, que assim, não precisa todo aluno passar por essa progressão, né? Exato, Se ele já tiver uma boa estabilidade, um bom nível de treinabilidade, às vezes é só ajustar alguns detalhezinhos no próprio búlgaro, né? Exato. E aquele detalhe, né? Tipo assim, ó, pra gente chegar de 0 a 100, não vai ser de 0, 70 a 100. Às vezes a gente precisa passar por essa etapa. Porém, tem pessoas que, por exemplo, já têm contato com outros esportes, que já têm maior estabilidade, têm melhor coordenação e talvez já consigam fazer um búlgaro. Beleza. Mas para as pessoas que não conseguem, essa adaptação precisa ser feita. Com 2 steps, maior amplitude, menor que o banco ainda, consigo ter um ambiente estável ainda. Desenvolvimento. Beleza? Dominamos o movimento. Vamos para o bendito búlgaro. E como que eu me posiciono no búlgaro? Tem uma dica que muita gente usa, que é o quê? Sentar na ponta do banco, estendi minhas pernas, apoiei minha perna lá na frente, a perna que vai ser a responsável pelo movimento. Vou pegar a carga aqui, vamos aplicar a carga, né? Para falar que a gente não faz com carga. Posicionei sobre o banco. Opa! Tá instável, volta pro step, hein? Estabilizei. Uma dica quando fazer descalço, ó, separa bem esses dedos do pé, ó. Separa, deixa bem esbugalhadão, ó. Ó, maior estabilidade pro tornozelo, maior estabilidade pro joelho e quadril. Fiz o movimento. O búlgaro, eu vejo muita galera fazer isso aqui, ó. Jogar o joelho lá pra frente. Flexionou mais o joelho, às vezes a gente tira um pouco a eficiência do glúteo. Não é para trabalhar maior a potência de glúteo? Então vamos fazer o seguinte, vamos direcionar o glúteo, a bunda, sentido lá pro calcanhar da perna de trás. Ó. Subir. Soltando o ar, forçando o quadril. Desci, uma leve inclinação. Subir. Soltando o ar. Galera, então a gente entendeu esse processo pedagógico de evolução.
como o Adriano falou, não é todo mundo que precisa ir do chão, pro step, 2 steps, chega aqui. Às vezes tu começando no chão e depois ir pra cá já é o suficiente para o aluno ter uma boa evolução. Adicionando alguns detalhezinhos a mais na questão da explicação do Lucas, que foi impecável em relação à técnica de movimento, em relação à progressão, utilize aquela ideia que ele falou de você sempre sentar na pontinha do banco para estar conseguindo achar o posicionamento teoricamente ideal para você estar fazendo o movimento. Lembrando que isso aqui não vai funcionar para todo mundo certinho. Aqui é para você ter um parâmetro. Você pode sim estar utilizando um pouquinho mais à frente ou um pouquinho mais atrás, dependendo também do teu objetivo. Mas o foco principal que eu quero dar é em relação quando você for fazer um movimento, você não pode cometer esse erro de você começar a avançar muito o teu joelho lá na frente. Eu vejo diariamente a galera fazendo esse movimento aqui, ó. E reclamam que não sente o glúteo. Isso. Ah, Adriano, não sinto o glúteo. Aí tu vai ver a pessoa tá avançando o joelho lá na frente, ficando reta. O búlgaro é um exercício que vai estar trabalhando também a tua coxa, o teu quadríceps? Sim, porque não tem como a gente tirar totalmente ele da jogada e acabou, eu isolei só o glúteo. Mas a gente consegue fazer alguns ajustes biomecânicos para conseguir estar favorecendo tal musculatura em específico. Como que seria do glúteo? Eu vou direcionar o meu quadril para trás, como o Lucas falou, devagarinho, vou jogando, e à medida que meu quadril vai indo, meu tronco pode dar uma leve inclinadinha, desde que também, claro, eu não faça isso aqui curvando essa região da minha lombar. É aquele meio termo. Na subida, eu vou forçar meu calcanhar no chão, empurrando meu quadril nesse sentido para frente. Assim eu consigo um bom direcionamento do meu glúteo e que é uma musculatura alvo. Outra sacadinha que é principalmente para a mulherada, que não sente o glúteo no movimento, ou para a tua aluna, o que você vai falar para ela? Coloca ela sentada ou em pé mesmo e pede para ela, contrai o glúteo. Você que está assistindo agora, tenta contrair o glúteo parada. Vai contrair o glúteo, você vai ver que consegue ter essa ativação do glúteo parada mesmo. Na musculação a mesma coisa. Enquanto você não tem uma boa técnica de movimento e uma boa percepção de contração de glúteo, você para o movimento aqui, ó. Tô lá embaixo, segurou aqui, alinhou. Agora tenta contrair o glúteo. Contrair como se fosse ligar o glúteo teoricamente. Tenta contrair. Agora você vai conduzindo com o peso no glúteo. Utilize essa sacadinha ali de você sempre tentar contrair primeiro o glúteo lá no finalzinho do movimento para você subir apertando ele. Assim, teoricamente, vai conseguir uma maior solicitação dessa musculatura, uma maior solicitação do mesmo, no caso, o glúteo no exercício. Basicamente, eu acredito que hoje foi o melhor tutorial da internet em relação ao búlgaro. O nosso papel, né, Lucas, não é ser o mais técnico possível, teoricamente, falar palavras bonitas, porque a gente quer ensinar você, que é professor, que é iniciante e também que é a pessoa que só quer melhorar os teus movimentos na musculação. E com isso, proposta para vocês que não quer ficar quebrando a cabeça de como eu vou estar alongando, como que eu vou estar periodizando o treino, como que eu vou estar fazendo esses ajustes da técnica de movimento, vem para o time Consultoria Descomplicando o Movimento. A gente vai estar abrindo algumas vagas ainda, não tem vagas esse ano, por enquanto, esse mês, no caso que saiu esse vídeo. Mas a gente vai deixar o link aqui embaixo da nossa comunidade Descomplicando o Movimento e lá a gente vai trazer algumas informações. Aproveita enquanto é gratuito. Depois a gente vai cobrar. Chama. Pare de fazer exercícios laterais, isso acaba com os seus resultados e está prejudicando totalmente você melhorar e ter rendimento na musculação. Eu vou te explicar um pouquinho detalhe por detalhe. Por que isso está prejudicando? O teu professor ou você mesmo, quando vai prescrever exercícios unilaterais para os teus alunos, não cuida com alguns detalhes específicos. O principal é o nível de treinabilidade desse aluno. Por quê, Adrian? Primeiro, tu pega um aluno que ele nem consegue estar fazendo um bom padrão de agachamento, mantendo um bom alinhamento para fazer o exercício, e você, cabeçudo, quer lascar com o teu aluno ou fazer que ele sinta queimar, teoricamente, a musculatura, aí você passa para ele fazer um búlgaro. Aí, coitado do teu aluno, né, ele chega lá, todo animado, que vai fazer um búlgaro, queimar até a alma, chega animado, vou fazer um búlgarozinho. Pô, professor, não consigo sentir o meu glúteo, não consigo sentir o meu quadríceps, estou sentindo dor no meu joelho. Claro, olha como está o movimento, totalmente instável. Por quê? Você quer passar algo muito complexo, muito difícil para alguém que não tem essa capacidade de estar fazendo esse exercício. Ah, Adri, mas se for que um aluno é incapaz, não nesse sentido que ele nunca vai conseguir fazer tal exercício. Mas a gente tem que pensar basicamente como é uma criança. Quando ela nasce, ela começa fazendo o quê? Pulando, correndo, virando cambalhota? Não. Ela começa engatinhando, ela começa dando os primeiros passinhos para depois pensar em correr e também a questão de você estar fazendo um movimento de salto ou outras variações que é algo mais difícil, como a própria corrida ou mudando de direções. Musculação. Leva isso como um princípio, a gente está conseguindo
utilizar a leva como essa progressão pedagógica que não vai ter erro. Sempre utilizando o exercício mais simples e indo para o moderado e o mais complexo. Utilizando a lógica aqui, o mais simples teoricamente, um agachamento. Mantendo esse bom alinhamento, exercício bilateral, tem uma boa base de estabilidade, vou agachar. Melhorei bastante esse exercício fazendo o bilateral, agora eu posso estar fazendo o quê? Um exercício talvez um pouco mais difícil. Mantive a mesma base do agachamento, pezinho para trás, alinhei meu quadril certinho lá. Eu posso estar realizando um movimento de afundo, ou propriamente dito até a questão do meu recuo para estar fazendo o movimento. Ah, Adrian, mas aí é muito fácil. Não, você tem que ver que o teu aluno está tendo uma progressão ao longo do tempo. O importante é ele ter essa progressão pedagógica de maneira bem feita. Mesma coisa o stiff. Eu não vou começar com ele fazendo um stiff pesadão aqui e ele fazendo essa flexão na coluna. Ele já tem que ter uma boa flexibilidade, ele tem que ter uma boa percepção dessa questão da lombar dela. Então esse controle lombo-pélvico, essa relação do teu quadril e a tua coluna. Basicamente tudo isso a gente vai estar conseguindo melhorar os sentimentos do teu aluno e você, quando for passar um búlgaro, vai ter uma lógica por que você vai estar passando e vai ser algo sensato. O teu aluno vai chegar com essa capacidade de estar realizando os movimentos. E aí detalhezinhos bobos que você vai estar ajustando e melhorando a técnica dele. Lembrando, então, para de ficar prescrevendo qualquer exercício unilateral para o teu aluno de qualquer jeito, sem parâmetro nenhum. Isso acaba com os resultados dele e você também acaba se tornando um péssimo profissional, não deixando o aluno habilitado a fazer os movimentos.